Olá, meu amigo, minha amiga, do nosso querido Portal do José. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Chegando aqui ainda nesse formato com diferenças do nosso formato tradicional, em função de ajustes aí na plataforma. A gente espera que amanhã o YouTube tenha resolvido essa questão, mas tudo bem, né? Estamos aqui, enfim, o importante é o conteúdo e a gente está aqui o tempo todo nos reunindo para trocarmos aqui as nossas energias. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso portal, antes de mais nada, clique e venha participar aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe e vamos seguir em frente. Hoje, muita coisa importante aconteceu simultaneamente. Tivemos mais uma sessão no Supremo Tribunal Federal que colocou a fila para andar com uma característica muito curiosa que eu quero chamar a atenção de vocês e que a extrema-direita vai querer varrer para baixo do tapete. Nós acompanhamos aí durante meses, e ainda estamos acompanhando, principalmente o filhote 03 do Bolsonaro, indo para os Estados Unidos, fazendo uma farofa tremenda, juntando gente lá. Tem gente também em vários canais lá nos Estados Unidos, né, o tempo todo dizendo que o governo americano, Donald Trump, Elon Musk e fulano de tal, e o deputado fulano de tal, e o senador fulano de tal, que estão organizando, eles estão muito preocupados com o que está acontecendo no Brasil, né? Realmente, se eles viram o show da Lady Gaga, eles devem ter ficado impressionados com a ditadura, com a tristeza, o povo carioca, o povo brasileiro, com uma tristeza terrível, se sentindo numa ditadura tenebrosa, né? Então, só idiota para acreditar nessas histórias desses idiotas. E ontem, o Idiota 03, me desculpem estar falando assim, porque nós não estamos lidando com gente normal nem gente civilizada, nós estamos lidando o tempo todo com criminosos. E a gente não pode esquecer que essa quadrilha, essa Orcrim, que está recebendo hoje mais umas senhas para caminhar mais alguns passinhos à frente, essa gente matou pessoas aqui no nosso país com o comportamento que eles tiveram. Então, não é gente de menor importância no mundo do crime e no mundo do atentado contra a democracia brasileira, contra nosso bem-estar, né? Então, essas criaturas, ontem o 03 foi desmentido pelo 02, né, que falou, olha, estou conversando aqui, conversei com o norte-americano, o servidor do governo Trump aqui, mas não falamos nada de ministro Alexandre de Moraes, nada. Botou a violinha no saco. E tanto é que a gente olha nas redes da extrema-direita hoje, o Dudu Bananinha está caladinho. E vocês que acompanharam a sessão no Supremo Tribunal Federal, que converteu agora em réus por unanimidade, mais uma parte, mais um núcleo da Orcrim de Bolsonaro, vocês perceberam ali que não tinha ninguém, nem remotamente, com alguma sombra de preocupação com essa insanidade que a extrema-direita fica jogando, do Bananinha fica jogando para todo lado. O que ele vai dizer agora, gente? Olha, esse cidadão norte-americano que veio aqui convidado pelas autoridades brasileiras para tratar de assuntos específicos, ele vai voltar. E até agora não há registros que ele tenha se reunido com ninguém desse mundo paralelo. O que vai acontecer agora com o discurso dessa gente, o netinho do ditador, os foragidos, o Dudu Bananinha, o que ele vai dizer? Olha, de fato nós não soubemos nada, porque chama David Gamble, né, o servidor lá dos Estados Unidos que está aqui no Brasil. O David Gamble, ele se reuniu secretamente com o Chupa-Cabra, o Saci Pererê e o ET de Varginha. E eles fizeram ali um levantamento da situação que está acontecendo no Brasil e trouxeram o Malafaia para dar ali um respaldo jurídico às coisas que estão acontecendo, junto com o Deltan Dallagnol. Então, diante dessa massa de informações, ele chegou nos Estados Unidos e foi fazer foi reportar a Donald Trump que o Brasil está com problemas muito sérios, né? Mas se o servidor ele assistiu também o show da Lady Gaga, ele deve ter ficado com interrogações muito grandes na cabeça dele. Se ele for à praia aqui no Rio de Janeiro, se ele circular pelas ruas, ele vai ficar indagando o que é que está acontecendo.
E para piorar a situação nesse ambiente surreal, o deputado Gilvan da Federal, mais uma dessas criaturas que eclodiu do esgoto, tomou uma punição agora de suspensão do mandato dele. Muitas pessoas perguntam, não, e agora, o que acontece com o deputado suspenso? O que acontece é que ele fica 3 meses sem receber salário. As verbas de gabinete, ele fica, se ele não tiver uma caixinha reservada aí, ele vai passar 3 meses aí com o nome entrando por Serasa e SPC. Né? Então, isso aí pelo menos coloca algum freio de arrumação na estrutura do Congresso Nacional, né, gente? Um deputado ficar xingando o outro, ofendendo da forma, com o baixo calão que essa gente se comporta o tempo todo, onde é que ia parar isso? Isso ia parar em morte. Ia ter um momento que um deputado ia fazer uma ofensa muito grave à honra de um outro deputado e a coisa ia descambar para uma morte dentro do Congresso Nacional. Né? Então, enfim, é um bom começo que mostra que a nossa luta, a luta do mundo civilizado contra o mundo cão, ela vale a pena, gente. Se nós não tivéssemos aí fazendo barulho, colocando as nossas posições, isso tudo não aconteceria. Se a gente estivesse assistindo isso, né? Então, retomando aqui a sessão no Supremo Tribunal Federal, teve várias passagens ali com o ministro Flávio Dino, super descontraído, embora o assunto fosse sério, né? Mas acaba fazendo galhofa também. Numa hora ali que o ministro Alexandre de Moraes disse que essa gente falava tanto palavrão nas suas comunicações e se autorreferenciavam como sendo membros de uma rataria. Depois de ter usado a expressão rataria várias vezes, o ministro Dino pediu uma parte e falou assim: olha, dentre os crimes todos que estão sendo elencados aí, essa Orcrim, ele não usou essa expressão Orcrim, né? Eu que estou usando aqui. Essa Orcrim deveria ser responsabilizada também por crimes ambientais, por atacar também os roedores ali, né? Fez uma brincadeira com isso, né? E o ministro Alexandre de Moraes falou: olha, isso aí pode ter um emendatio libelli, quer dizer, isso é a expressão do latim, né? Quer dizer que a denúncia ainda pode ser emendada, a PGR ainda pode emendar. Então, quer dizer, fez uma brincadeira com isso. Sobre o braço na tipóia do ministro Alexandre de Moraes, porque no começo do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Fux ficaram trocando ali frases de respeito e de gentileza, um para com o outro, para mostrar que, olha, não tem nada pessoal ali está todo mundo cuidando de defender os seus pontos de vista dentro do direito. E aí o Flávio Dino falou: olha, até não foi, antes que alguém diga que o ministro Moraes está com o braço na tipóia porque ele foi agredido pelo ministro Fux, é bom lembrar que o ministro Fux está no 9º Dan de Karatê, de artes marciais, né? É verdade, né? O Fux pratica artes marciais há muito tempo. Então, brincaram com isso, o clima totalmente descontraído, dentro de um assunto sério, mas que tem esses personagens do mundo cão, e que confirmam que tudo aquilo que do Bananinha, que a extrema-direita anda dizendo por todos os lados, não tem fundamento. O ministro Alexandre de Moraes, nenhum ministro, recuou um milímetro da missão que todos têm que realizar. A única esperança para essa gente da extrema-direita é, de fato, o ministro Alexandre de Moraes sair do Supremo Tribunal Federal, mas ele só sairá do Supremo Tribunal Federal em 2044, quando ele se aposentar daqui a 20 anos, quase 20 anos. Então, essa gente vai ter que engolir durante um bom período isso aí, e muitos engolirão na cadeia. Bom, nesse contexto todo, ainda temos mais algumas informações. Né? A extrema-direita está montando para amanhã uma passeata. Né? Aliás, é o Malafaia que está montando essa passeata. Ela já está nascendo morta, né? Natimorta, porque ela não tem o condão de fazer absolutamente nada. Ela não vai pressionar ministros. Opa, voltei, né? Acho que caiu e voltei aqui. Eles deram até um certo azar, porque para o julgamento no STF estavam previstas 2 sessões desse núcleo que começou a ser julgado hoje, nesse quesito, se iriam se transformar em réus ou não.
e havia uma outra sessão marcada para amanhã. Então, uma manifestação poderia ter chegado perto do STF sim, fazer algum tipo de barulho, sei lá, fazer alguma coisa para chamar atenção. Mas, como o julgamento terminou agora mesmo, por 5-0, então a gente não vai encontrar absolutamente nada, não tem o que fazer. O Malafaia, dentro dessa história, ele deve estar esperando, ou todos, né, uma espécie de milagre diabólico. A palavra milagre, né, está sempre relacionada a alguma coisa divina, né? Mas no caso do Malafaia, seria um milagre macabro, um milagre diabólico, algo saindo das catacumbas, das trevas. Tem esses filmes que a gente assiste de vez em quando, né, de terror, para salvar a figura do inelegível, que não será salva dentro desse contexto. Então, a onda de fatos negativos e desagradáveis para essa gente está muito grande. Eu tinha separado aqui, gente, hoje eu estou com poucas possibilidades de mostrar aqui para vocês algumas coisas, mas eu vou pegar aqui só o finalzinho do julgamento da fala aqui do ministro Zanin, né? Opa, deixa eu pegar aqui. Vem cá, Zanin. Tá, vamos lá. Cadê o Zanin aqui, gente? Opa, fala, Zanin, vamos lá. Agentes privados para minar as instituições democráticas e também influenciar o comportamento de pessoas com vistas a permitir a realização de um golpe de Estado. Então, é tudo isso que foi devidamente descrito na denúncia e que será objeto de uma detalhada instrução, que me levam também a receber a denúncia por entender que está presente aqui a materialidade e os indícios de autoria necessários para esse recebimento de denúncia. Então, acompanho o eminente relator na íntegra para receber a denúncia e proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, no julgamento do mérito da PET 12.100, recebimentos de denúncia do núcleo 4, verificou estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 e artigo 395 do Código de Processo Penal e recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Carlos César Moredson Rocha, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques Almeida, Marcelo Araújo Bomivete, Reginaldo Vieira de Abreu. E, em razão do término da análise deste recebimento de denúncia, cancelo a sessão extraordinária que estava agendada para a data de amanhã, às 9h30. Então, desejo uma boa tarde a todos e declaro encerrada a sessão. Pronto, está aí. Acabou, né, gente? Não tem mais o que fazer em relação a esse núcleo. Eu tenho uma curiosidade pessoal, tá, gente? Minha, no nosso portal, com esse julgamento desse grupo no dia de hoje. É porque eu fiz uma representação contra esse Serimedo, esse argentino. Fiz uma denúncia contra ele na Polícia Federal e fiz uma representação junto à Procuradoria-Geral da República. Na época, o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, com a senhora Lindora Araújo, né? A esperança que eles fizessem alguma coisa remota. E a Polícia Federal, enfim, apenas fiz a ocorrência em função da criatura, hora por outra, transitar em território nacional, o tal Serimedo. Eu acho que agora ele está com medo, porque a ocorrência foi aberta na Polícia Federal e com os indícios agora que estão sendo comprovados nesse julgamento desse núcleo, o núcleo da desinformação, que se você está chegando agora, você não acompanha o julgamento hoje, esse núcleo ele foi o responsável de produzir um conjunto de mentiras que eram espalhadas e que você certamente recebeu em algum dispositivo, pelo WhatsApp, por e-mail, pelo TikTok, você recebeu no período que essa gente estava conspirando, sempre dizendo que em 72 horas iriam mostrar que há falhas, que havia corrupção, que havia roubo
no processo eleitoral. Então, essa quadrilha, esse pedaço da Orcrim, estava engendrado em fomentar uma balbúrdia, um descrédito nas instituições para a implementação de um golpe. Agora, todo mundo está se fazendo de sonso, todo mundo se fazendo de desentendido. Mas não vai dar, né, gente? A denúncia foi aceita, todos agora são réus, são mais de 20 réus, são 20 ou 21, não sei o número exato. Então, nós vamos ver as filas andando. Todo mundo já está com a sua senha na mão. E o primeiro que está com a senha preferencial é o senhor Jair, né? O senhor Jair, que recebeu uma musiquinha um tempo atrás, que estava na hora dele já ir embora. Pois bem, agora vão ter que fazer uma outra musiquinha, porque está na hora dele já ir em cana, já ir para a cadeia. Como será a cadeia dele? Eu comentei com vocês no nosso encontro anterior. O filhote do ditador está dizendo que se ele for para uma cadeia comum, se ele não for muito bem protegido, que o fim dele será a morte, ele será exterminado. Enfim, é como opera a cabeça dessas criaturas, né? Dentre eles a figura do 03. Eu pergunto para você, hein? Qual será a história que o 03 vai contar agora? Qual será a história que essa gente toda, Gustavo Gaia, a outra lá do outro canal, o que essa gente vai dizer? Será que esse americano que veio aqui ele vai falar alguma coisa? Ele vai dar algum tipo de declaração? Essa gente apostou tudo naquele senhor Vaca, vocês se lembram, né? O senhor Vaca da OEA. E a Vaca, o Vaca, não foi para um brejo, né? A vaca deles foi para o brejo, mas o senhor Vaca, enfim, ele fez um relatório dizendo que o Brasil tem um funcionamento institucional exemplar, que ele foi muito bem tratado aqui, foi muito bem informado. Então, gente, enquanto uma vaca ou um vaca está no mundo civilizado, as vaquinhas desse gado todo, do que fazem parte desse gado bolsonarista, estão aí agarrados nessas coisas malucas, né? Só resta a eles mesmos acreditarem no Saci Pererê, na mula sem cabeça, em alguma coisa estratosférica assim, porque aqui na Terra quem está mandando são as leis aqui no nosso país, né? Gente, eu fico por aqui, tá? O nosso papo hoje, espero que vocês tenham gostado desse formato aqui, um tanto ou quanto improvisado, mas é para estar com vocês sempre, né? Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, tá legal? Tchau!